E hoje no estúdio, a mestranda em Direito, Carolina Barcelos, que vem falar sobre as mulheres no Executivo. E para começar, eu queria saber, como que você vê a representação hoje das mulheres no Executivo? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é meu. Bom, eu vejo como uma grande evolução, né? Eu trouxe um pequeno trecho de uma das histórias mais antigas do mundo para poder contextualizar esse assunto aqui para nós, que é a Odisseia, atribuída a Homero, né? Que na Grécia Antiga ele contou a história de Ulisses, que foi lutar na Guerra de Troia. E quando Ulisses foi embora lutar, o Telêmaco, seu filho, disse para sua mãe para ela ficar reclusa no seu quarto e cuidar dos afazeres domésticos, pois a palavra só incumbia aos homens. E essa equação dessa frase de Telêmaco, ela gera efeitos até hoje. A mulher hoje já conquistou muito espaço público, muito espaço político, mas isso demorou anos. Foi uma dificuldade tremenda. No século XVII, XIX, surgiram os primeiros debates sobre a mulher no ambiente público, os direitos das mulheres, né? No século XIX veio o movimento sufragista pleiteando os direitos ao voto e em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que consagrou a igualdade de direitos entre homem e mulher. E aí, somente na década de 80 e 90, que as mulheres começaram a ocupar mais os espaços políticos. Por exemplo, a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, né, entrou no poder em 1979, e a Angela Merkel, na Alemanha, e por que não citar também a nossa presidenta Dilma, né, primeira presidenta do Brasil, e hoje, em 2024, no México, essa eleição super importante, que consagrou duas personalidades femininas, né, disputando ao maior título do Executivo no México. E a gente sabe que tem vários problemas, vários desafios que as mulheres têm que enfrentar. Inclusive, você citou aí agora, desde já há muitos séculos que as mulheres vêm enfrentando isso. Você acredita que hoje, da forma como está acontecendo hoje a sociedade, a mulher está melhor colocada no mercado? E como que você acha que essas mulheres que conseguiram chegar até o poder, o que você acha que elas conseguiram superar esses desafios para chegar onde elas estão hoje? Então, André, esse é um debate que envolve, assim, a gente olhar bem embaixo, porque não adianta a mulher chegar no poder e a sua participação não ser efetiva. Porque a gente pode olhar, por exemplo, o governo da Dilma. A Dilma chegou ao poder, mas a participação dela não foi totalmente efetiva. Às vezes a Dilma queria fazer alguma coisa e a Câmara, né, por maioria masculina, que é a maioria masculina, votava contra, não deixava aquele projeto ir para frente. Então, existe também essa dificuldade de chegar ao poder e essa participação não ser efetiva. A exemplo do México, a exemplo do Brasil, como você também citou agora há pouco, como que as mulheres, nesse tempo que você estudou, né, esses séculos, por exemplo, como que você acha que as mulheres têm contribuído para a sociedade no sentido das mulheres que ocupam essas vagas? Eu acho que quando a mulher ocupa esse ambiente, ela traz uma perspectiva de uma visão diferente para políticas públicas. Eu vou citar um exemplo, a situação da pobreza menstrual, que não era falado até pouco tempo atrás. E acho que ano passado começou esse debate de disponibilizar absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. E assim, eu me pergunto, por que essa pauta começou só agora? Porque ninguém nunca tinha pensado naquela mulher que passa por isso todo mês e não tem condições de concretizar um direito básico, né? O direito à saúde, porque a pobreza menstrual vai muito
nesse sentido. Então, acho que a mulher traz essa perspectiva, essa visão diferenciada. E também, quando a mulher está num ambiente onde ela está representando algo, ela inspira outras mulheres a fazerem a mesma coisa. Por exemplo, aquela menininha que está assistindo, uma mulher a senhora, por exemplo, aqui, eu também quero fazer isso, eu também quero ser jornalista. Quando ela vê uma mulher sendo eleita presidente do México, presidente do Brasil, uma deputada, ela fala, eu também posso ser. Então, isso eu acho que incentiva até as outras mulheres. Isso, exatamente. Inclusive, interessante essa sua posição, porque eu estou aqui onde eu estou hoje, porque eu vi Glória Maria uma vez fazendo uma reportagem e um dia eu falei, eu quero fazer a mesma coisa que ela está fazendo. Então, quer dizer, realmente traz essa representatividade, né? Na sua opinião, o que você acha que seria preciso, quais medidas precisariam ser adotadas para que as mulheres conseguissem ocupar mais posições de executivas? Bom, eu acho que a política de cotas, né? Porque é uma questão de equidade e justiça, porque as mulheres, elas são a metade da população, então é justo que metade dos cargos executivos sejam também ocupados por mulheres. Então acho a política de cotas interessante, a promoção de políticas públicas que incentivem meninas na escola a falarem, olha, vamos tomar posição sobre isso, vamos falar sobre isso. Eu acho que políticas públicas, né? E políticas de cotas. Aqui em Uberlândia, você acredita que existe algum tipo de campanha, algum tipo de posição para as mulheres conseguirem se destacar? Porque a gente vê que na Câmara Municipal tem poucas mulheres, né, representadas. Prefeito de Uberlândia, eu acredito que nunca teve uma mulher como prefeito. Então, como que as mulheres podem chegar a esses cargos, né, executivos, se não tem políticas públicas para isso? Interessante a pergunta. E eu queria salientar também que eu não sou daqui de Uberlândia e as políticas, as mulheres na política, os políticos que eu já ouvi falar que fizeram alguma coisa que eu achei válido e interessante foram mulheres aqui em Uberlândia. Sim, sim. Então, eu acho, respondendo a pergunta, né, que você falou, esse incentivo, acho que ele deveria acontecer desde a escola, às vezes as mulheres que já estão na política irem para esses ambientes, falarem sobre isso, estarem na universidade também falando dessa importância, da importância de se impor, né, sobre o que nós pensamos, o que nós precisamos e o que queremos. Por exemplo, aqui dentro da universidade, impor, queremos mais segurança dentro do campus, não ao assédio, coisas nesse sentido. As mulheres é que têm que lutar pelas mulheres, acaba sim, que, né, sim, fica acaba que dessa somos forma, nós, né? por nós, né? Como que você analisa a participação feminina, a evolução da participação feminina ao longo desses anos? Ao longo dos anos, né? Aqui no Brasil, em Uberlândia, na cidade? Eu acho que ela vem sendo mais efetiva, mas a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Existem 3 expressões bem atuais que são mansplaining, que é quando um homem explica para uma mulher algo que ela já sabe. Mansinterrupting, quando uma mulher está expondo as suas ideias e vem um homem e interrompe ela. E eu vou olhar aqui a palavra que é em inglês, mas é appropriating, que é quando um homem leva crédito por algo que uma mulher inventou, criou. Como se fosse uma propriedade alheia, né? Isso. E essas expressões são super atuais e estão sendo usadas e questionadas hoje, porque eu não sei se você já esteve nessa situação, acredito que sim, de você estar falando alguma coisa que você tem propriedade para falar e um homem te interrompe. Já demais aconteceu. E é muito atual, né? Porque... E eu acho interessante, o bacana é que a partir do momento que isso começa a ser divulgado ou começa a aparecer em discussões, em grupos, ou mesmo na TV, como a gente está fazendo aqui,
E isso traz um conhecimento maior para as próprias mulheres, porque muitas mulheres não sabem que isso é uma invasão, que isso é uma situação em que os homens já estão acostumados a fazer e que a gente às vezes nem considera como se fosse coisas ruins, né? E acaba que, então, é importante muito esse tipo de atuação, né? Sim, por exemplo, um mal-estar que às vezes você sente quando você é interrompida, ou que alguém vem te explicar uma coisa que você já sabe. Esse mal-estar não é normal, porque realmente uma coisa ruim está acontecendo. E a gente, até pouco tempo atrás, a gente nem encarava isso como coisa errada, né? A gente né? engolia seco. Engolia e achava que estava tudo bem. E aí, a partir dessas modificações, dessas mudanças, o que você acha que as mulheres conquistaram a partir dessas questões? Bom, eu acho que alguns direitos, né? Evidentemente, o direito de ser votada e ter essas cotas, né? Até nos partidos políticos, para a mulher participar efetivamente, né, do processo político. Eu acho que várias leis também no sentido do assédio vieram porque a gente não se calou, a gente falou a Lei Maria da Penha. Então, eu acho que vieram direitos nesse sentido para a nossa proteção, que ainda são muito violados, né? Né? E muitas vezes, como as mulheres não têm esse conhecimento, acaba passando batido, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. É muito importante, então, a gente falar sobre isso, né? E expor esse assunto. Esse estudo que você faz a partir da sua pesquisa, o que você tem descoberto, assim, de mais interessante na sua pesquisa, no seu trabalho? Bom, eu acho que é isso, né? A evolução histórica dos direitos femininos, como a gente lida com o nosso, até o nosso próprio corpo, que foi tratado como tabu. Às vezes a própria mulher não tem uma educação, eu falo assim, de como lidar com o seu corpo e toda essa questão envolvendo feminilidade, assim, eu acho que ela foi sendo deixada para trás ao longo do tempo e agora vem sendo mais falado, nós podemos ter mais cuidados com nós mesmos, com as nossas filhas, com as nossas mães, uma proteção, eu acho. Eu acho que então é isso, né? A gente tem que passar para frente, né? Isso, sempre estar orientando, exatamente. Principalmente quem tem filhos. Eu, por exemplo, tenho 4 filhas, mulheres. Então é muito importante a gente estar por dentro e conversar sobre esses assuntos em todos os ambientes possíveis, né? Certinho, muito obrigada pelas suas considerações. Seja sempre bem-vinda, tá? A gente deve te chamar novamente para aparecer por aqui, viu? Obrigada. Agradeço muito a sua entrevista. Obrigadinha.